Prezados irmãos, vamos dar início agora a uma série de conversas sobre a evolução do espírito. É o que propõe Allan Kardec na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. E Kardec começa no capítulo 1 falando sobre a transição. Ele começa assim: a confiança na existência da vida futura não exclui as apreensões pela transição desta vida para a outra. Muitas pessoas não temem propriamente a morte. O que temem é o momento da morte, o momento da transição. E ele pergunta: sofremos ou não ao fazer essa passagem? Para responder esta questão, nós convidamos o nosso querido amigo, irmão de caminhada dentro do Espiritismo, que já esteve conosco inúmeras vezes e estará por um tanto de outras vezes, nosso irmão Ney Pietro Pérez, de São Paulo. Queridos companheiros, ainda é bom dia. Depois dessa mensagem animadora, eu acho que eu vou viver mais uns 10 anos. Mas o fato é o seguinte: vocês nos emocionamos todos com o Neandertal, o homem de Neandertal. E agora ele veio acompanhado da mulher de Neandertal, que é a Débora. Depois o nosso Irie nos levou a aquele arrebatamento, não é? E a gente precisa ser meio assim, indignado com as coisas, eu comungo com isso. Mas agora vocês vão perder o sono, porque esse tema é um negócio que vocês já perderam alguma noite de sono pensando que vão morrer? Hein? É um negócio muito sério. Eu vou dizer para vocês, eu nunca pensei que um dia iria morrer. Eu já estou com 80 e meios, então... Qualquer hora é hora. A gente nunca sabe, e eu não sei se eu estou preparado. Quando perguntaram ao Chico Xavier como é que ele gostaria de morrer, junto assim daquele grupinho lá em Uberaba, na sua casa simples, quem esteve lá usufruiu dessa irradiação daquele campo maravilhoso do Chico, e ele disse: eu quero morrer dando passe, curando as pessoas, fazendo a caridade, não sei o quê. E ele escolheu morrer no dia em que o país estivesse mais alegre. Foi assim? Eu estava lá em Uberaba, por acaso, nas minhas andanças, nas usinas, quando vi no Fantástico a morte do Chico. Troquei de roupa e fui para lá. O Chico, depois a Folha Espírita conta, numa mensagem de Freitas Nobre, a doutora Marlene que a recebeu, uma coisa mais linda que foi a recepção ao Chico no plano espiritual. Vocês lembram desse artigo? Então, caravanas desfilando ao encontro do Chico. Quem conhece o Chico, aquele jeito mineiro de ser, em que ele certamente não estava acreditando que aquilo era para ele. Tamanha humildade desse ser iluminado. Desfilaram crianças, desfilaram espíritos beneficiados, em verdadeiras caravanas de luz. E, diz o Freitas, espírito psicografante, verificou-se do plano em que eles estavam um facho luminoso intenso
dirigido ao Chico. E todos entenderam que estava vindo de Jesus. Essa foi a morte, talvez, mais linda que a gente tenha conhecimento. Mas a verdade é o seguinte, o fato da gente aceitar, admitir a vida após a morte, não nos faz melhor e nem exclui a nossa preocupação dessa passagem para ela. Então, o que foi dito aqui de começo, nós estamos, sim, nessa expectativa. A gente tem notícias, quem não teve? Parentes que faleceram, como faleceram, estiveram no leito da morte de muitos deles. Eu estive, inclusive da minha mãezinha, e a gente vê, por exemplo, um estado aparentemente lento, não é brusco, para uma morte natural, não é mesmo? A gente sofre nessa transição. O que é que vocês acham? Essa viagem é inevitável, a gente não vive, de alguma forma, pensando, nem sabendo, ou nem se autoavaliando, até que ponto a minha consciência, esse é o fato, me indica que eu estou aceitando e preparado para um dia vir a me desligar dessa para o andar de cima. Então, como é que isso acontece? Algumas são tranquilas, outras são convulsionadas. Quando é que eu devo apontar isso aqui? Já se foram 9 minutos, são 15, já viu, né? Então, como é que isso acontece? Umas são tranquilas, outras são convulsionadas. Isso, eu dirijo para onde? Para onde? Para lá. Tá. Está voltando. Pois bem, então o nosso codificador estuda de uma forma, como sempre, não é, objetiva, mostrando, raciocinando. Na verdade, o que a gente ignora, como é que essa fisiologia da relação alma e corpo. Na verdade, o corpo não sente nada, quem sente é a alma. E a alma sente, sensibilizada pelo intermediário, que é um corpo físico, é físico, porque ele é energético, ele é magnético, que nós conhecemos como perispírito. O estudo do perispírito é longo. Tem mais de 200 denominações para o perispírito, até onde foram levantadas. De modo que, mas sim, o espiritismo, contrariando as posturas de áreas científicas e de religiões que não tratam absolutamente desse processo, como é que é, não é? O espiritismo, sim, ele é o traço de união entre as duas, a ciência e a religião. E por quê? Porque ele explica a natureza da alma, como é. A alma, nós estamos todos sabendo, o tratamento dessa nomenclatura alma, pelo fato de sermos espíritos encarnados. Falando de espírito encarnado, a gente trata como alma, não é mesmo assim? De modo que, então, o nosso codificador aprofunda, deram um descontinho ali, aprofunda o estudo da nossa alma, do nosso espírito, não é? Essa centelha que não tem forma, o envoltório dela que lhe dá, afinal de contas, a vestimenta, é o perispírito, e essa interação com o corpo físico, que é um estudo maravilhoso, soberbamente enriquecido pelo nosso comum e admirado, apaixonado Dr. André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos. É um tratado sobre o corpo espiritual, ou perispírito. Bom, então,
Mas, além da natureza da alma, o que é que o Kardec fez? Ele não só observou no relacionamento com os médiuns, e era sempre a psicografia, naturalmente, a informação escrita, que ele teve como lastro para desenvolver, naturalmente, no laboratório da doutrina, que é a Revista Espírita, todas as obras basilares que hoje nós estamos celebrando os 150 anos dessa maravilhosa obra, O Céu e o Inferno. Mas, além disso, esse convívio, esse diálogo com os espíritos que vieram contar como é que foi a sua passagem. E são as mais surpreendentes ou inimagináveis possíveis. Cada um é uma história. E o que é que a gente está vendo? A alma, como dizemos, é a que sofre, porque ela que tem sensibilidade. Agora, o corpo isolado da alma nada sente. Como dizemos, o perispírito é o elo. Não é? Há um trabalho muito importante que chamamos a atenção, escrito pelo doutor Otto Mineiro Baum, Hernani Guimarães Andrade, sobre espírito, perispírito e alma. É muito importante porque ele lastreia todo o seu modelo em pesquisas nessa área do conhecimento das ciências psíquicas. Não é? De modo que ele é o veículo, o perispírito. E eu pergunto, como é que a gente identifica, como é que a gente mede, percebe essa relação do perispírito, que é, assim, um transdutor, né, linguagem técnica, que codifica um sinal recebido do espírito, que não tem forma, é inteligência, é uma outra natureza. Ele codifica esses impulsos, vamos, se quiserem, mentais, para o nosso organismo. Então, há uma interação importante a nível molecular entre o perispírito e o corpo físico. E o que é que nos diz o estudo? É que o desprendimento se faz, sim, pelos liames, ou laços, ou filamentos, se quiserem. Não é? A gente pode perceber ou imaginar que, conectado com todo o nosso universo de 100 trilhões de células, que é o que alguém já contou isso, a gente pode começar. Então, nós temos, nessa conexão celular, veja só, a célula é um composto químico, por si mesma, é um organismo. Não é? Ela é composta de, sabem bem, né? Citoplasma e o núcleo. No citoplasma tem lá, o André Luiz vem e diz, no citoplasma nós encontramos as mitocôndrias, que são grânulos de energia condensada do perispírito. Então, vejam só que intimidade desse intermediário, desse corpo magnético, sabe, para a gente imaginar. Mas ele tem sido pesquisado, isso é assunto para uma outra conversa, e ele assume até uma medicina muito particular, a medicina do perispírito, não é mesmo? Estão aqui os doutores, reverenciando aqui a presença da doutora Cátia, do doutor João Carlos e outros companheiros, Diderot. Portanto, como é que a gente entende o fenômeno da morte? É exatamente a interceptação desses liames magnéticos de uma relação molecular entre o corpo
perispiritual, ou espiritual, e o nosso organismo físico. A gente pode perder, e vamos perder, o nosso corpo biológico, mas o perispírito nos acompanha, e nos tem acompanhado antes da vida e depois da vida. Por assim dizer, a gente está entendendo que ele é um repositório intermediário, que ele tem uma relação, vejam só, já estamos com o corpo mental que lhe retrata. O perispírito é retratado, isso já é informação, como diz a Heloísa, do repórter André Luiz, né? De modo que a morte é, portanto, o rompimento dessa ligação, não é, do fluido, porque fluido, o que é a ideia de fluido? É um campo, hoje, isso a gente pode avançar, já acabou. E pouco a pouco esses órgãos vão se desprendendo. O que é que depende, e aí eu vou ter que terminar, se esse desenlace é mais suave, mais tranquilo, ou convulsionado. É o grau de aderência. Que coisa mais linda. Esse termo eu achei assim muito próprio, Kardec iluminado, como sempre. Então, o grau de aderência do perispírito com o nosso corpo é que vai presidir a forma e o modo como nós vamos nos despedir, nos desprender da vida física. E aí, a gente vai lá para o final, porque essa ruptura pode ser penosa, dolorosa, se ainda não foi completada, não é? Mas ela é débil, enfraquecida, e essa separação fica fácil. Aparentemente, a gente está entendendo que o desprendimento já começa antes, propriamente, da vida física terminar. Então, o desprendimento começa, algumas visões indicam, o perispírito vai se deslocando dos pés pela cabeça. Ele vai saindo daqui, né? Mas eu não quero que o meu saia agora, não. E aí, o que é que pode acontecer? Numa pancada do batimento cardíaco, apagar. E aí, tchau mesmo. Nós vamos agora para outra dimensão. De modo que a relação final, falando do estado de perturbação, é consequência, para terminar, da forma de vida que a gente tem. Então, a rigor, a gente deveria estar arrumando essas malas, ou uma mala, há muito tempo. Tudo tem a ver com o quê? O que foi mencionado aqui, não é? Pelo Neandertal, na nossa maneira, o apego às pessoas, aos objetos, essa dependência alimentar que a gente desfruta aqui é um negócio sério. Então, nós podemos levar mais ou menos tempo nesse desenlace. Isso pode ser doloroso ou pode ser suave, tranquilo. Depende, evidentemente. E a prece, nos leitos dos moribundos, muita gente, a Maria Júlia, por exemplo, a filha do doutor Antônio Ferreira Filho, que nós conhecemos, a Heloísa muito bem, a Mônica, presa ao corpo, em estado sonambúlico, cataléptico, não conseguia se desprender. Aí chamaram a Maria Júlia, minha mulher, minha esposa, para ajudar. O que é que ela fez como terapeuta? Começou a conversar com o espírito da Mônica, que já estava lá, né, adormecida, possivelmente numa semiconsciência, e começou a conversar com ela, envolvendo naquela tranquilidade. Não se preocupe, você vai ter um desenlace tranquilo. Você não queiram chamar a Maria Júlia, porque ela é uma boa
viajou para esse outro lado. Não deu outra, não demorou. Naquela tarde mesmo, a Mônica se despediu. Então, a gente fica preso, a gente tem receio de sair. São os afetos, são... De modo que tudo isso nos endereça ao objetivo precípio e fundamental da vivência espírita, do conhecimento, não é mesmo? A gente tem que fazer aquela metodologia do Santo Agostinho. Quando ele, indagado por Kardec, ou melhor, na segunda pergunta, a primeira, né, qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Já vou terminar. Aí os instrutores responderam. Um sábio da antiguidade, o Sócrates, tão querido do Irie, já vos disse, ele não falou em Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Mas o Kardec, insistente, muito mais do que o Irie, voltou e disse, a dificuldade reside exatamente nesta máxima. Como consegui-lo? E aí quem assina é o Santo Agostinho, dando a sua metodologia de vida, que hoje a gente está pagando para ir aos consultórios, para falar, para ser ouvido, não é? Para trazer à tona, para refletir. Fazia o que eu fazia. No final de cada dia, me punha em revista e me perguntava. E essas perguntas cada um vai fazer na noite de hoje, não é? Tranquilamente. É o objetivo da vivência evangélica dentro da doutrina espírita, que, nesse ponto, a nosso ver, é assim o vértice dessa construção. Se a gente não vivenciar, se a gente não procurar pôr em prática, não é, o conhecimento, a gente vai perder uma oportunidade de vida extraordinária. Um abraço e desculpem, viu? Tudo de bom.